Bom dia a você que nos assiste agora pela manhã. É uma alegria receber a cada um que quis estar conosco para louvar o Senhor e para aprender uma pequena porção da sua palavra referente à sua vida. Salmo de número 34. Leia comigo enquanto eu faço essa leitura da palavra de Deus. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e ficai radiantes. O vosso rosto jamais mostrará frustração. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, livrou-o de todas as suas aflições. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado quem nele se refugia. Temei o Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos têm necessidades e passam fome, mas não faltará bem algum aos que buscam o Senhor. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Qual é o homem que ama a vida e quer viver muito para ver a prosperidade? Guarda a tua língua do mal e teus lábios do engano. Afasta-te do mal e faze o bem, busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor opõe-se aos que praticam o mal, para eliminar a memória deles da terra. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, ele salva-os de espírito arrependido. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Preserva-lhe todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. A maldade matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos, e nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Que Deus abençoe esta palavra e faça prevalecer essas verdades em nossas vidas. Oremos. Pai de amor, nesta manhã, com alegria e júbilo entramos na Tua presença, reconhecendo a Tua mão poderosa em nos resgatar, em nos refugiar, em nos salvaguardar de todo o mal e de todas as angústias que afligem os seres humanos. Nós proclamamos, Senhor, a salvação em Jesus e Te adoramos com expressões de louvor e gratidão nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar juntos ao Senhor com a equipe IBC. Olá, que bom que você conectou para adorar com a gente hoje. Eu espero que você e sua família estejam bem e que mesmo nesse período de pandemia, esse período difícil e diferente que a gente está vivendo, mas que as palavras do pastor e que as músicas que a gente vai cantar aqui, que tudo isso possa ministrar o seu coração e que possa trazer conforto e alegria para a sua família. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que este povo a Ti se entregue em clamor e oração. Das montanhas para os vales, ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra.
brilhe sempre a nossa luz. Cubra a terra com tua glória, como as águas sobre o mar, das montanhas para os vales, ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Das montanhas para os vales, ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Santo, Santo é o Senhor, de glória encherá toda a terra. Glória e honra te darão povos de todas as nações. Sobre nós vem brilhar e o mundo te verá. Céus e terra louvam ao Rei. Nosso Deus é lindo. O universo diz aleluia a ti, Jesus. Santo, Santo é o Senhor, de glória encherá toda a terra. Glória e honra te darão povos de todas as nações. Sobre nós vem brilhar e o mundo te verá. Céus e terra louvam ao Rei. Nosso Deus é lindo. O universo diz aleluia a ti, Jesus. Céus e terra louvam ao Rei. Nosso Deus é lindo. O universo diz aleluia a ti, Jesus. A ti, Jesus. Aleluia.
Olá, queridos irmãos da Igreja Batista do Cambuí, aí em Campinas. Nós, como vossa família missionária aqui na Romênia, temos a grande alegria de poder nos dirigir a você nesse dia para agradecer. Agradecer pelo apoio, agradecer pelo carinho, agradecer pelo encorajamento. Vocês têm sido uma grande bênção em nossas vidas. Esse mês nós estamos comemorando 10 anos no campo missionário. Glória a Deus, podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, até mesmo nesse período de pandemia. Nós temos visto e sentido a boa mão do Senhor sobre nós, sobre a nossa família. Os meninos conseguiram terminar o ano escolar a semana passada, graças a Deus, a Elisa, o Felipe. Eu acredito que alguns de vocês vão lembrar deles, com certeza menores, né, quando eles passaram por aí pela igreja. Mas graças a Deus nós estamos bem, nós estamos protegidos e estamos orando por vocês aí também que têm enfrentado essa pandemia. O nosso ministério está seguindo normalmente, a gente está mudando para o virtual, né, assim como vocês estão fazendo. E essa semana mesmo, por exemplo, a gente tem tido um treinamento com 27 jovens espalhados por toda a Romênia. Eu queria trazer para vocês, compartilhar com vocês algo que uma moça de 16 anos nos falou ontem após o curso, após a sessão que nós tivemos sobre oração. É um curso sobre discipulado e um período do curso, um dia do curso, nós tiramos exclusivamente para falar sobre oração. E a Evelina, do norte da Romênia, ela disse o seguinte: esse curso me ajudou muito a entender o que significa o versículo de Tessalonicenses, orai sem cessar. Entendi que oração não é apenas ajoelhar-se, dizer uma tonelada de palavras, terminando com amém e depois seguir a vida. Oração é um estilo de vida. Oração nos dá poder como cristãos para sobreviver cada dia. Oração é quando cantamos, quando falamos com o Pai. Oração é quando clamamos a Deus em nossas dores e então podemos louvá-lo depois disso. Oração pode ser audível ou em espírito. Ainda mais, oração é quando Ele nos fala e escutamos a sua voz. Então queríamos compartilhar isso com vocês. É isso que Deus está fazendo aqui na Romênia, através de vocês, através do investimento de vocês. Ele está tocando corações, Ele está despertando vidas para serem discípulos que fazem discípulos até os confins da terra. Então essa é a nossa alegria, servir ao Senhor aqui no campo missionário. E mais uma vez, Igreja Batista do Cambuí, muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês com muitas saudades. Deus vos abençoe. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amém. Qual tem sido o plano da igreja durante esses dias de dificuldades econômicas? É o mesmo plano de sempre. É depender de Deus e receber dele o sustento e as provisões para as nossas vidas, para esta igreja, para o ministério da Igreja Batista do Cambuí. A sua oferta faz parte disso. Nós temos visto a mão de Deus nos abençoando diretamente das tuas provisões para nós. Malaquias 3:10 nos faz uma promessa e diz: trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardá-las. As promessas de Deus não falham, meus queridos. Façamos prova das provisões de Deus. Vamos continuar a ser fiéis no dar, no dizimar, no ofertar, não à instituição humana, mas ao reino de Deus. E veremos como que Deus estará suprindo continuamente as nossas necessidades. Você poderá usar desse momento de fazer uma transferência bancária. Você poderá ofertar e dizimar de volta ao Senhor de acordo com as bênçãos e as provisões que Ele tem derramado sobre cada um de nós.
Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo a Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo, a ti entrego corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Oremos agradecendo ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas. Pai Santo, como nós temos observado as Tuas provisões, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Em nenhum momento, Pai, as nossas necessidades deixaram de ser supridas através do Seu grande poder, do Teu amor, da Tua atuação em nossas vidas. E queremos Te agradecer. Recebe, pois, os nossos dízimos e as nossas ofertas, para engrandecer o Teu nome, para fazer avançar o Teu reino. E nisto nós nos gloriaremos e gratos somos em nome de Jesus. Amém. Temos oferecido a você que nos assiste sempre a oportunidade de se conectar conosco para não passar esse momento sozinho. Juntos somos mais fortes e nós temos experimentado isso de diversas maneiras através dos nossos encontros virtuais, no Zoom, no WhatsApp, pessoas se conectando para orar juntos, para compartilhar, para poder até conversar e dar risada, coisas que nós fazíamos com tanta frequência antes, agora nós fazemos ainda, mas usando as plataformas virtuais. Não deixe de se conectar com um dos grupos, pois isso tem sido fonte de alento e encorajamento para todos que têm participado conosco nesses momentos. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, juniores, quem quer que você seja, você pode se conectar conosco usando o telefone que está na tela para você poder mandar a sua mensagem, se identificar e dizer: eu quero me conectar com um grupo da igreja. Faça isso agora, enquanto você assiste algumas fotos
mostrando como tem sido os nossos momentos de encontro. Estou aqui para falar um pouquinho dos grupos de oração online. Como tem sido de grande importância esse momento, e é uma forma do qual nós estamos juntos, chorando, rindo, orando, compartilhando momentos bem significativos. Temos 16 grupos, sendo 127 mulheres orando semanalmente. Tem sido de grande bênção. E você que está fora, quer participar conosco? Então, envie um WhatsApp e faremos contato com você. Que Deus abençoe. Olá, querida igreja! Eu estou aqui porque este é um momento de gratidão, reconhecimento, carinho e oração por pessoas muito especiais. A nossa homenagem é simples, porém sincera. Os nossos homenageados, nossos pastores e suas esposas. Temos o privilégio de ter em nossa igreja 9 pastores. Alguns deles já lutaram muito, tendo ao lado suas esposas. Muitas das suas ovelhas já foram aos pastos eternos. A vivência os ensinou a refletirem e orarem antes de tomar iniciativas. São esses os nossos heróis de coragem santa que continuam a lutar pelo Evangelho. Na Igreja do Cambuí, temos pastores que um dia atenderam ao chamado de Deus para nos conduzir com amor nos caminhos do Senhor. São homens perseverantes e de personalidade dinâmica. Seus corações e vidas estão voltados ao Evangelho. Eles têm visão da obra e buscam forças em oração para trabalhar. São apoiados em seu ministério por sua esposa sábia e amorosa. Pastor, que ministério exemplar! Sou grato a Deus por sua vida, grato por poder aprender e crescer na fé junto com o Senhor. E não podemos deixar de lembrar de sua esposa. Obrigada por acompanhá-lo nesse ministério, orando e dando o carinho e suporte necessários. Pastor, nosso sentimento é de gratidão a Deus pela sua vida. Estar sob a sua liderança, sob as suas orientações é um grande privilégio para a gente e tem feito a gente crescer como ovelha, como casal, como servo de Deus. Tudo isso porque Ele tem te usado como instrumento para abençoar as nossas vidas. E a gente vê que diante de um contexto que carece de bons líderes, Deus tem nos presenteado através da sua liderança.
A gente louva a Deus porque ao seu lado Ele colocou uma mulher forte, preciosa, uma mulher virtuosa, que nos leva também mais perto do Pai. Então, nossa oração é que Deus continue abençoando vocês, a sua família, o ministério, e para que nós, como ovelhas, sejamos bênçãos na vida de vocês, assim como vocês são as nossas. Muito obrigado. Deus abençoe. Hoje é dia do pastor e nós estamos aqui para lhes dizer muito obrigado. Deus nos abençoou com alguns pastores na igreja que têm cumprido fielmente a missão que Deus lhes deu. Nós não queremos ser repetitivos, mas reconhecer a dedicação de cada um de vocês, pastores da Igreja Batista do Cambuí. Sabemos da grande preocupação e esforço diário de cada um de vocês, se desdobrando nas atividades e socorro às necessidades de cada um de nós, especialmente neste momento inusitado que estamos vivendo. Apesar da distância, queremos lhes dar o nosso caloroso abraço virtual e dizer que Deus, o Supremo Pastor, tem usado cada um de vocês nos aconselhamentos, nas iniciativas de atividades, devocionais diárias, ou simplesmente pelo cuidado que temos recebido de cada um de vocês. Sabemos que não tem sido fácil, mas oramos para que Deus renove as suas forças para que continuem motivados e nos motivando a perseverar na fé, a fim de cumprirmos aquilo que Deus tem proposto para a vida de cada um de nós. Não poderíamos deixar de registrar a indispensável ajuda das suas esposas. A vocês, esposas dos pastores, nosso reconhecimento e agradecimento pela sua dedicação, pelo seu apoio a eles e a nós. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E à igreja, eu gostaria de deixar uma palavra que está em Hebreus, que diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Por fim, em nome da liderança e da igreja como um todo, queremos desejar um bom e abençoado dia do pastor a todos vocês. Que Deus os abençoe. Meus braços abrem quando te vejo correndo, cansado de lutar, buscando abrigo. Eu te aceito, mesmo com esse seu jeito. Vem e descansa em meu colo. Vem, deixa eu te curo. Vem, deixa eu te amo. Vem, deixa eu te protejo. Vem e me deixa ser teu Deus. Meus braços abrem quando te vejo correndo, cansado de lutar, buscando abrigo. Eu te aceito,
descansa em meu colo. Vem, deixa eu te curo. Vem, deixa eu te amo. Vem, deixa eu te protejo. Vem e me deixa ser teu Deus. Vem, deixa eu te curo. Vem, deixa eu te amo. Vem, deixa eu te protejo. Vem e me deixa ser teu Deus. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu te amo tanto. Vem, O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. meu amor é todo e me deixa ser teu Deus. Vem, deixa eu te curo. Vem, deixa eu te amo. Vem, deixa eu te protejo. Vem e me deixa ser teu Deus. Vem, deixa eu te curo. Vem, deixa eu te amo. Vem, deixa eu te protejo. Vem e me deixa ser teu Deus. Nós hoje continuamos a série que começamos na semana passada, chamada Orações Corajosas. Nas palavras do pastor Pascoal Piragini, da Primeira Igreja Batista de Curitiba, são as orações que Deus gostaria de ouvir. A primeira oração, vimos na semana passada, foi a oração Sonda-me, ó Deus, baseada no Salmo 139, os versos de 1 a 6, que falam dos atributos de Deus, sua onisciência, onipotência e onipresença. E o salmista, à luz do caráter de Deus, dos atributos de Deus, nos versos 23 e 24, ele faz a seguinte oração: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. E a oração Sonda-me é um convite, é um pedido para que Deus examine profundamente a nossa vida interior. Os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas motivações e até as nossas inquietações. Que Ele faça uma análise, que Ele vá profundamente. Falamos da ideia da sonda, do endoscópio, que analisa profundamente. E no nosso caso, ao orarmos, Senhor, sonda-me, estamos pedindo que o Senhor faça um exame da nossa vida. Várias vezes na Bíblia, somos desafiados a fazer um autoexame. E ele é importante. Por exemplo, quando participamos da ceia, examine-se o homem, pois, a si mesmo. E outras situações que a Bíblia fala, examine-se. Porém, é mais importante do que um autoexame, porque ele é restrito, ele não é profundo. Nós temos que clamar pedindo a Deus um exame da parte dele, um exame de Deus, um pedido de diagnóstico para conhecer profundamente a nossa vida e revelar o nosso interior como realmente ele é. A Bíblia diz que Deus é que conhece o nosso interior,
Jeremias, no capítulo 17, fala isso. Deus é que conhece, Deus é que esquadrinha, Deus é que prova. Então a primeira oração é um pedido de diagnóstico, de avaliação da nossa vida. É convidar Deus para observar, analisar os nossos pensamentos, intenções, motivações e até inquietações. A segunda oração corajosa que eu proponho hoje é a oração quebranta-me. Quando nós vamos a livrarias evangélicas à busca de um livro, ou em busca de um livro, livros de teologia, livros de liderança, livros para nos ajudar a estudar a Bíblia, livros sobre vida devocional, nós encontramos muitos livros sobre esses assuntos. Encontramos, por exemplo, livros sobre vida familiar, vida profissional, relacionamentos. Mas é interessante, eu recentemente fazendo uma busca nas livrarias evangélicas online sobre livros sobre quebrantamento, encontrei pouquíssimos livros. Você hoje vai a uma livraria evangélica, você não encontra livros que tratem do tema quebrantamento. E isso é sintomático. Por que é sintomático? Porque na Bíblia, quebrantamento é um tema central. O quebrantamento que precede o avivamento, que precede a transformação. A Bíblia dá muito destaque ao tema quebrantamento. Uma autora americana chamada Nancy DeMoss, ela diz o seguinte: existe apenas um caminho para a santidade, um caminho para o genuíno reavivamento, e esse é o caminho da humildade ou do quebrantamento. Então, quebrantamento da Bíblia não é um tema secundário, mas é um tema prioritário, é um tema central. E hoje então quero falar sobre esta segunda oração corajosa. Eu tenho chamado de orações corajosas, porque são orações que são feitas sabendo que elas têm profundas consequências. Nenhuma dessas orações a respeito das quais estamos conversando aqui, sonda-me e hoje quebranta-me, podem ser feitas sem refletir sobre as consequências dessas orações ou do atendimento do nosso pedido. E hoje eu leio, para falar de quebrantamento, Tiago capítulo 4, versos 5 a 10. O autor diz o seguinte, capítulo 4, versos 5 a 10 do livro da carta de Tiago: ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz, o Espírito que Ele fez, Ele, Deus, fez habitar em nós, tem muito ciúme, todavia, Ele nos dá maior graça, portanto Ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas se resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Quando o autor diz entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza, ele está falando de profundo quebrantamento. Vamos aqui definir um pouquinho o que é quebrantamento. Quebrantamento é uma rendição incondicional da minha vontade à vontade de Deus. Quebrantamento é um derramar-se diante de Deus em que nós reconhecemos as nossas imperfeições, os nossos pecados, a nossa desobediência, o nosso orgulho, a nossa maldade. Então isso é quebrantamento, é uma rendição incondicional da minha vontade à vontade de Deus. É um derramar diante de Deus, em que eu reconheço as minhas imperfeições ou pecados, desobediência, orgulho e maldade. Como citei no início do sermão, Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Por isso oramos, sonda-me, ó Deus, enganoso é o coração. E a Bíblia diz ainda no verso 10 de Jeremias 17, eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos.
Então, quando nós oramos para que Deus nos sonde, nós oramos para que Deus faça um diagnóstico. E quando nós oramos, quebranta-me, estamos dizendo assim, olha, o nosso coração é enganoso. Nós muitas vezes achamos que estamos de acordo com a vontade de Deus, mas quando Deus revela, nós nos rendemos, nós confessamos e nós mudamos de atitude. Quebrantar-se ou quebranta-me é a oração que precisamos fazer logo após a oração do sonda-me, ó Deus, porque é um clamor para que o Espírito Santo nos convença do que tem que ser mudado e nos coloque dispostos a mudar. O sonda-me, nós pedimos que Deus revele. O quebranta-me, nós pedimos que o Senhor nos dê disposição para realmente a mudança. Vamos lembrar, logo no princípio aqui, que quebrantamento é a obra de Deus. Quebrantamento não é algo que eu e você fazemos. Nós oramos para que Deus nos quebrante e quando nós oramos, Ele começa a produzir mudanças. O pedir para que Deus nos quebrante é pedir que de fato Ele remova da nossa vida aquilo que eu chamo de obstinação, orgulho, falta de disposição de mudança. Quebranta-me, isso é, quebra o meu orgulho, a minha obstinação, porque todos nós resistimos às mudanças. Quebrantar-se, lembre-se disso, é humilhar-se diante de Deus. Tiago diz exatamente isso, humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago está dizendo aqui a ideia de que Deus resiste aos soberbos, que Ele dá graça aos humildes, que a nossa atitude tem que mudar, nós temos que chegar a Deus com essa atitude de humildade, de tristeza, de choro, e depois sim, o choro é transformado em alegria. Quebrantamento é obra de Deus, é uma resposta à convicção que o Espírito Santo produz em nossa vida. Ele nos convence a mudar e nós nos humilhamos diante dele. Quebrantamento é o oposto de obstinação, é o oposto de mudanças, de resistência a mudanças. Quebrantamento, é verdade, envolve sentimento, envolve, por exemplo, aqui tristeza, envolve lamento, envolve choro. Mas quero dizer a você que quebrantamento é mais do que essas atitudes emocionais. Quebrantamento, embora envolva as emoções, porque a vida espiritual envolve emoções, é uma opção, é um estilo de vida. Pode envolver e envolve sim tristeza, lágrimas, introspecção, mas é muito mais do que meramente experiências emocionais. Quebrantamento é uma escolha que nós fazemos, é um processo, é um estilo de vida. A oração quebranta-me deve fazer parte da vida do cristão o tempo todo. Nós oramos quebranta-me não apenas uma vez, mas o quebrantamento é um estado constante de vida na presença do Senhor. Martinho Lutero, nas suas 95 teses, logo na primeira tese, ele diz que quando o Senhor Jesus disse arrependei-vos, ele tinha em mente o seguinte, que o arrependimento fosse um estilo de vida, que fosse algo que nós façamos constantemente. É exatamente isso. Quebrantamento é esse estilo de vida, essa rendição incondicional ao Senhor, da minha vontade à vontade de Deus. É uma atitude que diz assim, sim Senhor, pode mudar a minha vida, quebra a minha vontade para que teu Espírito possa atuar na minha vida. Portanto, quebrantamento é uma resposta humilde e obediente à convicção que o Espírito Santo produziu em nosso coração quando nos sondou. O quebrantamento é o que vem depois do sonda-me. Portanto, hoje vamos refletir sobre essa verdade, sobre essa oração corajosa. Vamos meditar nessa oração que Deus quer ouvir dos nossos lábios, que é a oração quebranta-me. Por que orar quebranta-me? Porque há promessas para os quebrantados. Há promessas para todo aquele que diante do Senhor diz assim, quebranta-me. Aliás, o quebrantamento é uma pré-condição para a vida cristã e ele é seguido por inúmeras promessas de Deus. E eu quero pensar sobre essas promessas de Deus para todo aquele que corajosamente, sem medo das consequências, ora, quebranta-me, Senhor. Primeira promessa que Deus faz àqueles que oram
pedindo quebrantamento, ele promete uma comunhão mais profunda com ele. Salmo 34, 18, lá nós lemos o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Queridos, nós oramos quebranta-me, porque é uma promessa de uma comunhão mais profunda com Deus. Só tem comunhão com Deus e comunhão mais profunda com Deus quem vive de maneira quebrantada, de maneira humilde, de vontade rendida ao Senhor. Ele promete, é uma pré-condição para viver em comunhão com Deus. Está dizendo assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Isso significa dizer, longe está o Senhor dos que não têm o coração quebrantado. O quebrantamento é a pré-condição e a promessa também que Deus faz de que nós vamos ter comunhão com Ele, mas não apenas ter comunhão com Ele e receber todo o auxílio. Ele diz que não apenas Ele está perto, que Ele salva também os contritos ou os humildes de espírito. Isaías 57:15, um versículo extraordinário, falando da majestade do nosso Deus. Isaías 57:15 diz: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Vejam só, fala de um Deus majestoso, que habita num lugar alto e santo, mas que diz também que esse Deus, que a gente costuma dizer que é transcendente, é o mesmo Deus que habita com o contrito e humilde de espírito. Um Deus majestoso, que não pode habitar, que não pode estar perto do orgulhoso, mas que Ele está perto, que Ele habita, que Ele vive com aquele que é contrito e humilde de espírito. Que promessa maravilhosa para nós. Saber que quando nós decidimos viver uma vida de contrição, de quebrantamento, temos a promessa de uma comunhão profunda com Deus, que o Senhor estará perto de nós e vindo em nossa direção para nos salvar. Ele salva os contritos de espírito. Portanto, quebranta-me é uma oração que nos dá uma promessa, a promessa da presença, da comunhão íntima com o Senhor. Portanto, devemos orar: quebranta-me, Senhor. Quando temos essa atitude, coração quebrantado, nós demonstramos dependência ao Senhor, entregues a Ele. Mas há também uma outra pré-condição, que também é uma promessa, seguida de uma promessa, que o quebrantamento é a pré-condição para Deus aceitar o nosso culto. É o culto aceitável a Deus. Salmo 51:17, aquele salmo clássico em que Davi confessa o seu pecado, pecado de adultério, pecado também de homicídio. Ele fala, depois dele orar, dizendo para o Senhor: lava-me, após pedir que o Senhor perdoa as suas iniquidades, os seus pecados. Ele diz, lá para o finalzinho do Salmo, nos últimos versículos, ele fala no verso 17, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Queridos, quebrantamento é a pré-condição para um culto aceitável. Deus promete aceitar o culto. E aqui a expressão usada é a palavra sacrifício, que sacrifício era a forma que no Antigo Testamento o povo de Israel tinha de oferecer um culto ao Senhor. E na nossa linguagem hoje, linguagem do Novo Testamento, linguagem do século XXI, diríamos, olha, o culto que Deus aceita, o único culto que Deus aceita é o coração, é o espírito quebrantado, e mais ainda, há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus. Cada versículo que nós lemos aqui, em que Deus fala do quebrantamento, Ele faz uma promessa, mas não apenas uma, os versículos diria assim que são esticados. O capítulo 34 dos Salmos, ele fala que Deus de fato está perto dos que têm o coração quebrantado, mas diz mais ainda que Ele vem
busca, ele vem para salvar os contritos. Aqui ele diz que os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, mas ele diz assim, há um coração quebrantado, o Senhor não despreza. Então nós temos sempre apresentado o quebrantamento como uma pré-condição para sermos aceitos por Deus, mas sempre com uma promessa, culto aceitável a Deus, é culto de coração quebrantado. Ele está dizendo que Deus não aceita o nosso culto, isso é a nossa adoração, que envolve oração, que envolve louvor, que envolve obra do Senhor, envolvimento com o ministério, ofertas, sem termos o coração quebrantado. Nada do que apresentamos a Deus, oração, leitura da Bíblia, envolvimento com o ministério, ofertas, dízimos, louvores, não são aceitos por Deus se não vem de um coração quebrantado. Porque, segundo a Bíblia diz, se não for com o coração quebrantado, será um culto não aceitável ao Senhor, será um culto com uma honra apenas de lábios. É a pré-condição, coração quebrantado, para prestarmos culto a Deus. Portanto, quando oramos corajosamente, quebranta-me, nós estamos orando, Deus, quebranta-me para que o meu culto, a minha oferta, o que eu faço, o que eu vivo na Tua presença, seja um sacrifício aceito pelo Senhor. O sacrifício aceitável, o culto aceitável, sempre é um culto de alguém, de um cristão que tem o coração quebrantado. Mas ainda, esta é a terceira e última promessa. Ele promete, queridos, graça maior para todo aquele que é quebrantado. Tiago 4,6 nós lemos, mas Ele, Deus, nos concede graça maior, por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O texto de Tiago que lemos, falando todo o texto sobre humildade, quebrantamento, mudança de vida, ele diz que Deus concede graça maior para aqueles que são quebrantados. Ele concede graça aos humildes. Interessante, queridos, a Bíblia na linguagem de hoje traduz a primeira parte do versículo, essa expressão que Ele nos concede graça maior da seguinte maneira: porém a bondade que Deus mostra é ainda mais forte. Queridos, um terceiro incentivo para nós termos um coração quebrantado, para fazermos essa oração corajosa, é que há a promessa de Deus, de que Ele concede uma graça maior, que Ele derrama mais graça, que Ele mostra mais a sua bondade para aqueles que têm o coração quebrantado. Por isso orar corajosamente, quebranta-me, Senhor. E uma das expressões de humildade no Novo Testamento, como Tiago aqui diz, é o quebrantamento. E essa palavra, quebrantamento, na Bíblia é usada para falar de humildade. Humildade que se opõe ao orgulho, queridos. É humildade diante da poderosa mão do Senhor. E nessa experiência de quebrantamento, nós experimentamos a bênção da graça de Deus sendo derramada sobre a nossa vida. Pastor Edson Queiroz diz que humilhação é a afirmação da nossa incapacidade e é o reconhecimento da nossa dependência de Deus. E acrescenta, o nosso orgulho é o impedimento às nossas orações, mas o nosso quebrantamento abre os céus e toca o coração amoroso e responsivo de Deus. Para fazer o quê? Para dar maior graça, para mostrar mais bondade. Como diz Tiago 4,10 que lemos também, humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Porque se há algo que Deus condena, que Deus não aceita, é arrogância. Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos. Cristianismo e orgulho não combinam. Vida cristã e orgulho não combinam. A marca do cristão, de John Piper, a vida cristã, uma das marcas da vida cristã é a humildade, é o quebrantamento. Vida cristã, humildade e quebrantamento se confundem. Não dá para ser cristão e ser marcado por orgulho. Deus resiste aos soberbos. Mas quando nos humilhamos, nos quebrantamos, reconhecendo, como falamos lá no comecinho da definição de quebrantamento, reconhecemos a maldade, o pecado, o egoísmo, tendência para o mal, nós recebemos o perdão de Deus e começamos a experimentar milagres transformadores da parte de Deus. Queridos, quebranta-me. É a segunda oração que nós precisamos fazer.
e sem medo das consequências, porque, como vamos ver nas próximas semanas, as consequências são as transformações que Deus começa a fazer em nossa vida, a mudança, o enchimento e como Ele começa a nos usar quando nós oramos, quebranta-me, Senhor. Quebranta-me é a segunda oração corajosa, porque o orgulho é o empecilho à obra de Deus em nossa vida. Quebrantado é aquele que admite suas faltas, reconhece a sua real situação e clama como aquele publicano. Lembram do publicano de Lucas 18, quando ele orou? Tem misericórdia de mim, pecador, um pecador. Diferentemente do fariseu, ele clama, tem misericórdia de mim, é um coração quebrantado diante do Senhor. Quebranta-me é a nossa oração. Quebranta-me é um pedido que Deus quebre em nós tudo que não agrada. Quebranta-me é uma oração que Deus sempre atende, mas é uma oração muito séria, é uma oração, como tenho dito aqui, corajosa, que eu diria que nenhum de nós tem condições de fazer assim, espontaneamente, mas quando oramos quebranta-me, é pedindo que o Espírito Santo venha ao nosso encontro, produzindo em nós a transformação. É uma oração ousada, uma oração corajosa. Quebranta-me, remove da minha vida tudo que não lhe agrada. Queridos, é uma oração, como disse, que nenhum de nós, que se depender só da nossa humanidade, está plenamente habilitado a fazer. Mas nós pedimos que o Espírito Santo venha ao nosso encontro. Quebranta-me. Ser cristão, diz John Piper, significa ser quebrantado e contrito. E para terminar, eu quero citar uma frase do grande reformador escocês John Knox. Ele diz: nós só teremos vidas transformadas se houver uma ponte entre o conhecimento e a transformação. E a ponte é o quebrantamento. Deixe-me repetir. Nós só teremos vidas transformadas se houver uma ponte entre o conhecimento e a transformação. E a ponte é o quebrantamento. Se Deus não nos quebrantar, não seremos transformados. O que faz com que o nosso conhecimento produza transformação é a ponte do quebrantamento, quando abandonamos o pecado, porque o quebrantamento é obra do Espírito Santo, quebrantando a nossa vida. Quebranta-me. Oração corajosa, oração que fazemos diante de Deus, dizendo: Senhor, faça a ponte entre o que eu já conheci quando orei, sonda-me, eu já sei o que não vai bem, e a transformação que eu tanto preciso. E essa oração do quebranta-me faz essa ponte, saindo do conhecimento e nos levando à transformação. Que Deus nos abençoe e que nós, agora, além do sonda-me, possamos orar corajosamente. Quebranta-me, Senhor. Remove da minha vida tudo que não te agrada, para que de fato eu seja alguém que viva em humildade e contrição na tua presença e para a tua glória. Que Deus nos abençoe e que nós oremos corajosamente. Quebranta-me, Senhor. Amém. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu
eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. A palavra que nós acabamos de ouvir fala sobre o quebrantar de alma, de coração, que somente o Espírito Santo de Deus consegue efetuar. Pastor Elias, obrigado pelas palavras, pelos ensinos, pelas orientações. Que esta palavra encontre moradia no seu coração, ainda hoje. Deixe que o Deus dos exércitos quebrante o teu coração para que você seja um novo vaso na presença dele, que você experimente a restauração que vem através desse quebrantamento. Queremos encorajá-lo a estar ainda conosco dentro de alguns instantes para, na sequência, a nossa Escola Bíblica Dominical, a IBD, ministrado pelo Pastor Luna. E você é o nosso convidado, fica aqui, não precisa nem sair do canal. Dentro de alguns instantes ele estará novamente falando a partir do livro de Daniel. E hoje à noite, a partir das 19 horas, volte nesse mesmo canal para estar participando do nosso culto da noite, onde você da mesma forma será abençoado e será encorajado no seu andar com Jesus Cristo. Vamos encerrar esse momento com uma oração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que o quebrantamento do Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.
Olá, bom dia, seja bem-vindo à nossa aula sobre o livro de Daniel. Hoje é a nossa penúltima aula. O livro está acabando, mas as nossas aulas não vão acabar, tá bom? Aguarde aí que você vai ter mais informações sobre a continuação depois que a gente terminar o livro de Daniel. Espero que você tenha tido uma ótima semana, que você esteja continuamente sendo sustentado por Deus e pela segurança que Deus dá pra gente. Hoje a gente vai estudar o capítulo 11 de Daniel. Como eu disse, é o penúltimo capítulo do livro de Daniel. A gente está chegando bem perto do final. E hoje a gente tem que lembrar um pouco da aula passada, quando Daniel ele teve aquele encontro com o anjo, não é? Aquele anjo que veio trazer a resposta das orações de Daniel e passou ali por uma batalha angelical, foi ajudado por Miguel e ele voltaria para continuar lutando contra os príncipes da Pérsia e da Grécia também. E agora o anjo, antes dele voltar, ele disse que ele ia entregar o recado para Daniel, a revelação para Daniel. E aqui o capítulo 11, então, a gente vai ver essa revelação, o que o anjo tinha para trazer de mensagem para Daniel. E o capítulo 11 talvez seja um capítulo um pouco confuso ou difícil da gente entender o sentido dele, porque ele se trata de uma série de eventos históricos, uma série ali de guerras, de batalhas, Rei do Norte, Rei do Sul. Então a gente vai ter uma aula assim bastante ilustrada. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês de forma bem ilustrada a linha do tempo de tudo que está acontecendo aqui, mas eu quero que você faça um exercício hoje. E ao invés de você ficar se perguntando o que é isso, o que vai acontecer, o que aconteceu, que a gente troque o que pela pergunta por quê. E a reflexão que a gente vai fazer no final da aula é por quê? Por que Deus quis revelar isso que ele revelou para Daniel? Por que isso está na Bíblia, está para a gente estudar hoje? Por quê? Qual a intenção de Deus de que a gente estudasse o capítulo 11 de Daniel? Por quê? E pensa um pouco nisso ao longo da aula. Não fique tão frustrado se você não entender todos os detalhes de tudo que vai ser dito aqui. É basicamente uma aula de história da humanidade, mas o meu desejo é que no final você entenda o porquê que Deus colocou tudo que ele colocou aqui no capítulo de 11 de Daniel, e por que ele revelou isso para Daniel e para nós. E esse é o desafio dessa aula, desse estudo. Tá? Então, só para a gente lembrar um pouquinho, a revelação ela se dá no ano 536 a.C., foi o que a gente viu ali no capítulo 10, é o terceiro ano do reinado de Dário, não é? Então isso se localiza aí nessa data, 536 a.C. Isso é importante para a gente saber aonde que Daniel está localizado no tempo. Ele está localizado no ano 536. E o que o anjo vai falar é das coisas que vão se suceder depois disso. Qual que é o futuro para o povo de Israel e para os impérios que vão cercar o povo de Israel aí nos próximos séculos. Não só nos próximos anos, mas nos próximos séculos. Vocês vão ver que essa narrativa aqui de Daniel 11, ela vai se desenrolar por séculos e séculos, quase 4 séculos para frente. Tá? Então, isso é importante, vamos localizar aonde a gente está. E agora eu vou passar então a uma linha cronológica que você pode acompanhar aqui na tela, e eu vou colocar sempre o texto bíblico e a cronologia dos fatos históricos para você ver quão surpreendente é o capítulo 11 de Daniel. Ele é surpreendente nos detalhes e na amarração entre a previsão de Deus, lembrando que Deus está falando para Daniel sobre o futuro,
e os fatos históricos que a gente já conhece que aconteceram. Então, na parte de cima da tela você vai ver o texto bíblico e embaixo a linha cronológica com alguns fatos, nem todos eu coloquei aqui, mas só os principais, senão a gente ficaria aqui a manhã inteira falando sobre isso, e o meu objetivo é explicar o porquê e não o que, não é? Mas vamos lá então. No versículo 2, logo no versículo 2, ele vai falar sobre a continuidade do reino persa. Então ele fala que depois desse rei, que é Dário ou Ciro, né? Ciro o Grande, a gente já viu que existe aqui provavelmente uma alternância aqui de nomes entre Ciro e Dário, mas depois de Ciro o Grande viriam 3 reis persas, não é? Então aqui estão os 3 reis, não é? Cambises, depois que é quem conquista o Egito ali, não é? Depois Bardia, não é? E depois Dário, o Grande, aí sim o Dário famoso, não é? E esse inicia as guerras greco-persas, né? Depois então de Dário, não é? Então surge um 4º rei, um rei mais forte, não é? Que luta contra a Grécia, não é? E esse rei que é o 4º depois de Ciro, né? Então seguindo aí 3 reis, o 4º rei seria Xerxes, que em 485 ele inicia as invasões à Grécia, e o reinado de Xerxes é marcado por essas guerras contra a Grécia, e ele vai avançando, e ele conquista praticamente quase toda a Grécia. Eu coloquei aqui uma fotinha, se você para a gente se localizar, não é? Xerxes é aquele que é retratado nos filmes daquela história dos 300 de Esparta. Tem ali o Rodrigo Santoro, ele interpreta Xerxes, então você vai lembrar dessa imagem, e aquela história, apesar de ser uma ficção, ela relata um pouco desse momento histórico, de batalhas entre os persas e os gregos, e os persas com um exército enorme, porque Xerxes realmente era muito rico e tinha um grande exército, invadindo a Grécia e tentando tomar a Grécia. E essa é a história, e de fato é o 4º rei aqui, como é anunciado no versículo 2. Pulando para o versículo 3, então, ele fala que então surgirá um rei poderoso, que governará com grande autoridade e realizará tudo o que desejar fazer. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e dividido em 4 partes. E aqui surge então a figura de Alexandre. Agora já é um salto no tempo, tá bom? A cronologia aqui ela não é assim imediata, tem vários saltos no tempo, mas um salto no tempo, então a gente pula para 331, já 150 anos depois, com o surgimento de Alexandre o Grande, que ele surge muito jovem, ele assume o trono com 20 anos de idade, e ele sai conquistando, e realmente ninguém consegue parar ele conquista o Egito, conquista todo o Império Persa, chega até a Índia, até uma parte da Índia. Em pouquíssimos anos ele expande o seu reino, ninguém consegue realmente parar ele, e ele vence a Babilônia, derruba o Império Persa, não é? Ele assume o trono, inclusive ele escolhe a Babilônia, né, para ser ali a capital do seu reino, mas aos 33 anos de idade, em 323 a.C., ele morre muito jovem, de uma forma surpreendente, na própria cidade da Babilônia, não por nenhum confronto, nada, mas a história conta que ele morre por complicações intestinais. Existem suspeitas, né? Será que ele foi envenenado? O que foi? Mas coisa de uma semana ele fica doente e ele já morre. Então ele realmente morre de uma forma muito precoce, e por conta da morte dele, ele não tinha nenhum filho. Na verdade, a esposa dele estava grávida. Então o Império Grego, agora formado, o novo Império, ele sofre uma crise de sucessão, não é? Então
começa uma luta pelo poder, porque alguns falam assim, a gente tem que esperar o filho de Alexandre nascer e crescer para assumir o trono, enquanto isso alguém assume no lugar dele, aí os generais dele começam a disputar entre si quem seria o sucessor do trono. E de fato, o que fala aqui no versículo 4, que o reino seria dividido, não é, em 4 partes, e não seria governado pelos descendentes do rei, acontece, porque o Império Grego, então, ele é dividido, como você pode ver aí no mapa, ele é dividido em basicamente 4 partes, não é? Se você ver aqui no mapa, você tem primeiro a parte verde, governada por Cassandro, um dos generais ali, ou um dos sucessores, né, de Alexandre. Ele governa ali justamente na região da Macedônia, a região mais importante, apesar de ser a menor região aqui, mas é a mais importante. Depois você tem a parte laranja ali, governada por Lisímaco, que pega ali aquela parte ali que é a da Turquia hoje, não é? E um pouco da Europa. E depois você tem 2 grandes regiões aqui, 2 regiões muito importantes. O amarelo, que é o de Seleuco, que depois se torna o Império Seleucida, não é? Que pega ali toda a Ásia, não é? E toda a Ásia, a parte asiática das conquistas de Alexandre. E Ptolomeu, que é a parte azul, mais ao sul, que governa sobre todo o Egito, então declarado faraó do Egito, não é? E se torna muito poderoso. Tá? Então, a partir do versículo 5, o que vai acontecer aqui é uma série de guerras e de disputas entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Se você olhar no mapa, entre o Norte e o Sul tem uma regiãozinha ali, que é justamente a região de Israel, bem no meio ali dos conflitos, não é? E da perspectiva do povo judeu, a guerra ali entre o norte e o sul era muito importante, porque eles ficavam bem no meio do campo de batalha e eles seriam atingidos tanto por um quanto pelo outro. Então, a partir do versículo 5, a gente vai ver guerras ali entre o norte e o sul. Então, o norte, os Seleucidas, e o sul, os Ptolomeus, não é? Ou o Egito, os faraós ali que passaram a governar o Egito. Lembrando que agora os faraós são, na verdade, gregos, não é? Descendência dos gregos ali, do general Ptolomeu, que servia a Alexandre o Grande. Tá? Então, logo no versículo 5 vai falar que esse rei do sul ele se torna muito poderoso, justamente Ptolomeu I, não é? Ele é declarado então faraó do Egito no ano 305 a.C., não é? E depois ele vai tentar uma aliança com o norte. Vão haver várias guerras aqui, tá? O que a gente conhece como guerras sírias, não é? Vão haver várias guerras entre norte e sul, mas numa tentativa de criar uma aliança de paz. Então, o que ele faz? Ele oferece, na verdade, não ele, mas o filho dele, o Ptolomeu II, oferece Berenice, que era filha de Ptolomeu II, ou neta de Ptolomeu I, para Antíoco II, que era neto de Seleuco, não é? Então a neta de um com a neta do outro para selar uma paz. E esse é o casamento que fala aqui, né? Mas esse casamento não duraria muito tempo, não é? Então quando um dos seus parentes morrer, não é? Então no caso aqui o Ptolomeu II, ele morre. Então Berenice ela fica sem o pai, sem aquele que forjou a aliança. Então Antíoco II, o marido dela, abandona ela, manda ela exilada, não é? E volta com a sua ex-esposa, porque ele era casado com uma esposa, com uma mulher antes dela, ele casou com ela para aquela aliança, e ele volta para sua antiga esposa, que se chamava Laodice, não é? E fazendo isso, lá então em 246, Laodice trama contra Berenice,
não é? E Berenice, então, ela chama o seu irmão, que é Ptolomeu III, né? E Ptolomeu III, então, ataca o norte por vingança. Só que ele não chega a tempo, porque Laodice consegue envenenar Berenice e matar Berenice. Mas isso é conhecido como a Guerra de Laodice, aonde o norte vai e derrota, né? Ou melhor, aonde o sul invade e derrota o norte, não é? Então Ptolomeu III ele vai e invade. Note que aqui a gente já está no ano 241, não é? E daí ele volta, deixa em paz, mas essa história não terminaria assim, né? Mais tarde o rei do norte ele volta e resolve então invadir o sul. E aí surge um rei muito forte aqui, que é Antíoco III, o Magno, não é? Note que existe sempre essa questão do grande, não é? Era Ciro Grande, Dário Grande, Alexandre o Grande, agora Antíoco III Magno, que é o grande, né? Então ele surge e ele começa a avançar para o sul, ele começa a avançar, que é o que vai falando aqui no versículo 9, que ele vai descendo, mas ele chega num momento e eles têm uma batalha em Ráfia, que foi o mais ao sul que eles chegaram. Ráfia é ali próximo da faixa de Gaza, tá? Na verdade, assim, tá ali na faixa de Gaza, né? Próximo de Gaza, de fato. Mas eles têm ali uma batalha muito grande, que fica ali bastante conhecida, né, como essa Batalha de Ráfia, uma das maiores batalhas da época. Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui a foto de um elefante para você fixar bem essa batalha aqui. Ptolomeu IV, não é, que foi quem lutou essa batalha e quem defendeu o sul, ele tinha 70.000 soldados, 5.000 cavalos e 73 elefantes de guerra. Do outro lado, Antíoco III, ele tinha 62.000 soldados, 6.000 cavalos e 102 elefantes de guerra. Essa é uma das grandes batalhas dessa época. E ela é vencida pelo sul. Ptolomeu vence, assim como está dizendo aqui, o rei do sul ele vence e ele se torna então orgulhoso. Ptolomeu IV agora, não é? Ele se torna orgulhoso pela vitória. E, bom, alguns anos depois, então, o rei do norte ele volta com um exército maior ainda. Note que até aqui o sul sempre foi mais forte, não é? O Egito, ali, a região dos faraós, eles sempre vencem o norte. Mas agora o norte começa a investir com mais intensidade ainda contra o sul, ainda com Antíoco III, não é? Então ele volta com um exército mais bem equipado, muito maior do que antes. E nessa ocasião, então, ele tem uma rebelião geral contra o sul e ele vai no que é considerado a Quinta Guerra Síria, não é? Então aqui a gente já está na Quinta Guerra. Só para relembrar, a Terceira Guerra foi a Guerra de Laodice, não é? Que é aquela ali da Guerra de Laodice. A Quarta Guerra é essa de Antíoco invadindo o sul e terminando em Ráfia. E agora a Quinta Guerra, e agora finalmente Antíoco III vence Ptolomeu, não é? E ele consegue avançar em direção ao sul. E aí realmente o que vai falando aqui até o versículo 16, o rei do norte ele continua avançando sem oposição e ninguém consegue resistir a ele, e ele vai descendo mais ao sul. E aí surge aqui a figura de mais um casamento, não é? Que de fato aconteceu. Aqui a gente já está em 194 a.C.
Antíoco III, agora aqui a gente já está numa situação onde Roma começa a crescer e começa a se tornar uma ameaça para esse Império Grego, por mais que ele seja dividido, mas Roma começa a ganhar força e ter um poderio militar muito forte. E Antíoco, então, ele com medo de Roma, ele resolve fazer um acordo de paz entre sul e norte para que eles juntem o exército e possam combater Roma e sejam mais fortes. Então ele oferece a sua filha, ou melhor, ele oferece a sua filha, ele oferece a sua filha, que se chama Cleópatra. Cleópatra é um nome muito comum na história. Não é aquela Cleópatra famosa que casou com o imperador romano, essa é mais pra frente, mas essa é a primeira Cleópatra. Ela é filha, na verdade, do rei do norte, e ela se casa com Ptolomeu V, que é filho do Ptolomeu IV, numa intenção de aliança entre os dois reinos, o do norte e o do sul. Não é? Mas, no meio disso, então, isso não tem muito efeito, porque Antíoco ele acaba sendo encurralado e acaba sendo derrotado pelos romanos, não é? Que é o que é dito aqui, não é? Que ele é derrotado no versículo 18 e 19, né? Fala que depois disso voltará sua atenção para o litoral para conquistar muitas cidades. No entanto, um comandante de outra terra acabará com a sua insolência. Essa outra terra é Roma. Então Roma derrota Antíoco III e aqui ele sai humilhado, ele tem que voltar para sua terra. E realmente acaba aí esse reinado de Antíoco. Ele é derrotado numa batalha bem famosa, que se chama Batalha de Magnésia. Ele é derrotado por Roma. Então, em 187 a.C., então, o seu filho Seleuco, né, depois da derrota para Roma, então ele assume, e ele é quem é dito no versículo 20, o sucessor enviará um cobrador de impostos. O que isso quer dizer? Seleuco, ele assume o trono do seu pai, mas ele assume agora como um vassalo de Roma. Ele tem que pagar uma dívida para Roma. E para pagar a dívida, além das dívidas de guerra, né, de tantas guerras que o pai dele fez, então ele é obrigado a aumentar os impostos para pagar essas dívidas. Só que, bom, aumentar imposto nunca é uma boa ideia, e daí ele sofre oposição, ele é morto numa conspiração, não é? Ele é traído e morto, e então quem assume o trono no lugar dele é Antíoco IV, o Epifânio, não é? Antíoco ele estava exilado em Roma, ele foi pego cativo na derrota do seu pai, do Antíoco III. Ele passou todos os anos do reinado do seu irmão exilado em Roma, e depois que o seu irmão morre, então ele conspira, é o que fala aqui, não é? O próximo a subir, no versículo 21, ele se infiltrará e assumirá o controle por meio de intrigas. Então ele conspira com Roma, ele volta como um servo de Roma, e aí ele mata o traidor do seu irmão, e aí ele assume o trono. Essas são as conspirações dele, e então em 175 ele assume o trono. Note que a gente começou lá em 536, e agora a gente já está no ano 175. Eu fui passando um pouco rápido, mas a ideia é mostrar o quão preciso é o relato bíblico como os fatos históricos, tá bom? Se você quiser, você pode pesquisar. Tem muita história extremamente empolgante aqui, que renderia uma ótima série de TV. Eu gostaria muito que fosse gravado umas intrigas, mas eu não sou um especialista em história. Eu pesquisei aqui bastante para poder amarrar todas essas datas para vocês, mas mais para dar essa perspectiva do que está sendo dito aqui em Daniel e da precisão com que a profecia vai se desenrolando ao longo da história. Então Antíoco
IV assume o trono. E Antíoco IV ele merece uma atenção especial aqui, porque a partir do versículo 21 o texto vai tratar de Antíoco IV. Ele é esse homem desprezível e que não faz parte da linhagem real. Antíoco IV, então, ele segue aqui então uma estratégia de continuar batalhando, não é? E então entre 171 e 168 ele resolve atacar o Egito e ele vai e avança contra o Egito, e a intenção dele é cercar Alexandria, que era a capital dos Ptolomeus, não é? Mas Roma não queria que isso acontecesse, porque Roma queria continuar no controle de todas essas terras, não queria que Antíoco invadisse então e conquistasse Alexandria. Então Roma força Antíoco a recuar. E Antíoco, como não tinha muita força bélica diante de Roma, ele é obrigado a recuar, ele sai um pouco humilhado desse recuo. Tudo isso é dito nos versículos aqui, tá? Só que eu quero só resumir. Ele é forçado a recuar, mas enquanto ele recua, ele acaba focando todas as suas atenções na região da Judéia e no povo de Israel. Então é isso que fala aqui no versículo 28. E daí em diante ele vai seguir com uma série de perseguições e profanações contra o povo de Israel, numa tentativa de helenizar a cultura judaica, né? Ou seja, de tornar ela debaixo dos padrões religiosos gregos, né? Helênicos. E diante disso, o que ele faz? Ele começa a proibir o culto judaico, ele proíbe a celebração do sábado, ele proíbe a dieta judaica de restrição de alimentos e ele proíbe a circuncisão, os principais marcos da cultura e da religião judaica. Ele simplesmente proíbe e, pior do que isso, ele pega o templo de Deus, ele coloca uma estátua de Zeus dentro do templo e começa a sacrificar porcos, como a cultura dele previa, em sacrifício a Zeus dentro do templo do Senhor. Lembrando que o porco era um animal impuro, é uma completa profanação, a desolação das desolações, não é? É o que é dito no texto. Então, ele faz tudo isso numa afronta muito grande contra Deus. E bom, só para a gente fechar a história, o arco aqui de Antíoco Epifânio, Antíoco IV, ele morre no ano de 164 de câncer. Você se lembra lá no capítulo 9, quando Deus fala que esse homem, esse Antíoco Epifânio, ele assumiria o poder não por mãos humanas, e ele cairia não por mãos humanas. Então ele cai não em batalha, não por um golpe, não por uma traição, mas ele morre de câncer, uma doença totalmente desconhecida na época, e ele cai aqui numa clara intervenção de Deus sobre ele, no ano de 164 a.C. Agora deixa eu fazer uma pausa com toda essa história aqui, e eu quero voltar lá naquela pergunta que eu fiz no começo, que a gente deveria ouvir, ver todos esses fatos com uma pergunta na cabeça. A pergunta é: por quê? Por que Deus está dizendo isso para Daniel? Por que Deus está contando a história dos próximos 360 anos para frente para Daniel? Por quê? Por que ele quer que o povo de Israel saiba disso? E por que ele quer que nós saibamos disso? E eu quero que você marque bem isso aqui, porque a literatura apocalíptica ela tem alguns propósitos. E eu vejo aqui dois propósitos principais na literatura apocalíptica. O primeiro propósito, ele é um propósito para os leitores, um propósito imediato da revelação. Um propósito para Daniel, para o povo, e um propósito que se aplica para a gente também, claro, mas um propósito que já poderia ser
aplicado e percebido imediatamente logo com aquela profecia. E esse propósito, ele diz respeito à perseverança. Olha só o que é dito nos versículos 32 e 35, falando aqui da perseguição de Antíoco. Ele fala assim, que ele usará de adulação e conquistará os que violaram a aliança, mas aqueles que conhecem o seu Deus serão fortes e resistirão. Líderes sábios instruirão a muitos, mas esses mestres correrão pela espada e pelo fogo, morrerão pela espada e pelo fogo, ou serão capturados e saqueados. Durante essas perseguições receberão pouca ajuda, e muitos que se ajuntarem a eles não serão sinceros. Isso é verdade porque Antíoco ele fez alianças dentro do povo de Israel, colocou sacerdotes ali para defender o helenismo dentro do povo de Israel. E alguns dos sábios serão vítimas de perseguição e desse modo serão refinados, purificados e limpos até o fim, até o tempo do fim, pois o tempo determinado ainda está por vir. A mensagem aqui do capítulo 11 é uma mensagem de resistência. Ele fala aqui no versículo 32 que aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão. De fato, no tempo de Antíoco houve uma resistência, a resistência dos macabeus que lutaram contra Antíoco, conseguiram até expulsar os gregos de lá depois de tudo isso. Mas a resistência que Deus está falando aqui para Daniel não é uma resistência bélica, não é uma resistência por armas, mas é uma resistência no sentido de perseverança. E a mensagem profética aqui, ela existe para ensinar o povo que aquele povo que estava recebendo agora o decreto de Ciro o Grande, lá em 500 e pouco antes de Cristo, para voltar para Jerusalém, aquele povo podia esperar tempos difíceis. Eles ficariam no olho do furacão de intrigas, de guerras entre norte e sul, entre impérios, e alguns reis iriam oprimir Israel de uma forma nunca vista antes. Tempos muito piores viriam, mas eles deveriam perseverar. A ideia da profecia aqui é avisar o povo sobre o que vai vir, mas desafiar o povo a perseverar em meio às lutas. Mas não uma perseverança qualquer, mas uma perseverança que é fortalecida em dois fundamentos. O primeiro deles está lá no versículo 32, fortalecidos aqueles que conhecem a Deus serão fortes. A força, ela é algo que existe no coração daquele que conhece a Deus. Conhece a soberania de Deus, conhece o controle de Deus, conhece o poder, o governo de Deus. É sobre isso que Daniel está falando desde o capítulo 1. Deus controla todas as coisas. E quanto mais a gente conhece Deus e conhece quem Ele é, o quão poderoso Ele é, o quão forte, o quão soberano, o quanto Ele controla todos os eventos da história, mais a gente é forte para perseverar no meio das lutas. A nossa força vem de conhecer quem é o nosso Deus. E tem mais uma coisa aqui. No versículo 35, ele fala que os sábios, alguns sábios serão vítimas de perseguição, e a perseguição, as lutas, as adversidades, elas, através da perseguição, eles serão refinados, purificados e limpos até o tempo do fim. A gente pode perseverar em meio à luta, porque a gente sabe que Deus usa a luta para refinar as nossas vidas, para purificar, para limpar as nossas vidas. Eu já tenho dito isso várias vezes. Deus tem usado tempos de lutas para chacoalhar as nossas vidas e refinar o nosso coração, para que a gente saia mais forte da luta, mais sábio, mais puro, mais santo, mais temente a Deus, mais unidos a Deus. Deus usa as lutas para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como essa verdade é importante. E como isso era importante para o povo de Israel lá no 6º século a.C. Como isso é importante para a gente saber que lutas virão,
mas a gente deve perseverar, conhecendo a Deus e sabendo o que Deus faz em nós através das lutas. Então a primeira mensagem, o primeiro propósito da revelação é esse, o primeiro porquê de Deus em revelar essa história para Daniel é esse, ensinar e desafiar o povo à perseverança. Mas tem um segundo propósito, e esse segundo propósito ele não é imediato. Esse segundo propósito, ele não podia ser percebido por Daniel e pelo povo de Israel que recebeu essa revelação pela primeira vez. Esse segundo propósito, ele é para aquelas pessoas que saberiam da revelação depois, nós. Lembra que Deus fala em alguns momentos para Daniel assim, sela essa revelação, porque ela você não vai conseguir entender agora, ela é para o tempo do fim. Não é? E para nós, o povo que já conhece a história, existe uma segunda utilidade nessa revelação. Então, olha só a linha do tempo, não é? Que a gente está vendo aqui. Deus, então, ele revela, é importante a gente se localizar nessa linha do tempo, porque Deus, ele revelou isso para Daniel lá no ano 536 a.C., mas agora, então, vários eventos se passaram e a revelação ela diz até o ano 175 a.C., pelo menos a parte conhecida. Então aqui, fazendo uma conta rápida aqui, 361 anos, não é? Se passaram da revelação. Então a revelação ela engloba 361 anos para o futuro. E é impressionante ver como a história bate, não é? Bate com o que foi revelado. E aqui estamos nós no ano 2020 depois de Cristo. Então já 2.200 anos quase depois de Antíoco Epifânio, Antíoco IV, o último personagem dessa revelação. Olhando para tudo isso que aconteceu e vendo a precisão, a riqueza de detalhes entre tudo que Deus profetizou, o que Deus revelou para o profeta e o que de fato aconteceu na história. E a gente pode olhar para isso e usar o texto de Deuteronômio 18, 20 e 22 e fazer uma avaliação da profecia revelada a Daniel. Porque a profecia ela não está completa ainda. Existe um momento na profecia em que ele não fala mais de Antíoco Epifânio, mas ele vai falar sobre os tempos do fim, não é? Então, lá no versículo 40, ele vai falar, então, no tempo do fim. E esse tempo do fim ainda não chegou. Israel nunca encontrou a paz, ele sempre continuou no olho do furacão, não é? Até hoje é assim. O tempo do fim não chegou ainda, e do versículo 40 em diante, a gente não tem ainda como dizer qual é a história que se encaixa nisso. Isso ainda está para acontecer. E você vai ver no capítulo 12 também que vai falar de um futuro, de algo que vai acontecer. E a gente está aqui no meio, no ano 2020. E a gente pode olhar para a profecia de Daniel e fazer o teste que Deuteronômio 18 propõe para a gente. E o teste é o seguinte: Deus fala assim para o povo, talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma profecia vem do Senhor ou não? Ou seja, será que a gente pode fazer um teste para ter certeza se essa profecia vai se realizar ou não? Então o teste é o seguinte: se o profeta falar em nome do Senhor, mas as suas previsões não acontecerem nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome, e vocês não precisam temê-lo. Ou seja, se a profecia não se cumpre, você pode simplesmente ignorar. Você pode pegar esse livro aqui, que eu falei que a gente tem que ler todos os dias. Se o que está escrito aqui não se cumpre, a gente pode ignorar e falar assim, não, isso não vem do Senhor.
Mas, se ele se cumpre, então você pode ter certeza, isso vem do Senhor. E cada palavra de Deus é infalível. Então, quando a gente olha todos os eventos de Daniel 11 e a gente vê a precisão desses eventos com os eventos históricos, e a gente vê que ainda tem uma parte que ainda falta se cumprir, porque se refere ao tempo do fim, e a gente está no meio dessa história, você pode ter certeza absoluta que tudo o que ainda falta se cumprir vai se cumprir. Porque ele, se nós aplicarmos o teste que Deus mesmo propôs, as palavras dele, a gente vê que ela é infalível. Ela jamais errou. E é impressionante ver a riqueza de detalhes, da precisão de alguém falando 360 anos antes daquilo que iria acontecer, no império que ele nem sabia que existia, com reis e pessoas e personalidades que nem sonhavam em existir, e a precisão com que ele acertou. Então a gente olha para o futuro, sobre o que ele fala sobre o tempo do fim, e a gente pode ter certeza, isso vai se cumprir também. Todas as promessas de Deus se cumprem, tudo aquilo que ele prometeu vai acontecer, você pode ter certeza disso, você pode descansar e esperar, porque Deus é fiel, ele é infalível, e quando ele fala para a gente que no futuro tudo tem o seu tempo determinado e que no tempo determinado o fim vai chegar e toda a perseguição, toda a luta, toda a adversidade vai acabar. E como ele já disse para Daniel lá atrás, no capítulo 7 e 8, nós vamos reinar com ele. Você pode ter certeza, isso vai acontecer. Então eu quero terminar aqui essa aula de hoje. Foi cheia de informação, mas com duas aplicações importantes, não é? A aplicação da perseverança e a aplicação da confiança. E eu quero então terminar isso com 3 desafios. Eu quero pegar essas duas aplicações, incluir mais uma e terminar com os 3 desafios para você hoje. O primeiro deles é: persevere. Persevere em meio às lutas. Deus quer que você persevere. Ele não só pede para você perseverar, mas ele te dá motivos para isso. Persevere sabendo quem é Deus. Persevere sabendo que ele está trabalhando com você em meio às lutas. As lutas não acontecem em vão. Persevere. Continue firme, que no tempo certo tudo isso vai passar. Segundo lugar, aprenda. Aprenda sempre e aprenda mais sobre quem é Deus. É esse conhecimento de Deus que dá paz para nós, que ajuda a gente a perseverar, que dá força para nós. Você precisa conhecer quem é Deus. Ah, mas eu conheço, eu já sei quem é Deus, sabe? Mas cada vez que a gente fraqueja, é porque a gente se esquece de quem é Deus. A gente precisa se lembrar de quem é Deus. Cada vez que eu estou emocionalmente abalado, é porque eu me esqueci de como Deus cuida de mim, do quanto Ele me ama, do quanto Ele governa o universo, do quanto Ele faz todas as coisas cooperarem para o meu bem. Eu preciso me lembrar e eu preciso me fortalecer no conhecimento de Deus a cada dia. Não afrouxe o esforço em conhecer a Deus. Não se acomode com o conhecimento que você já tem. Sempre existe mais para conhecer sobre Deus. Então, aprenda sempre mais sobre Deus. E por fim, confie. Confie nas promessas de Deus. Elas são precisas, elas são infalíveis. E Deus nos dá todo motivo para a gente confiar nele, porque ele nunca falha, nunca falhará. E o que ele promete para a gente no futuro é um futuro maravilhoso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais veio ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que ele ama. Deus é fantástico e você pode ter certeza de que Ele vai cumprir cada uma das promessas dele. E a grande promessa de que nós vamos reinar com Ele eternamente
ela não vai falhar. Então, foque na eternidade, confie nas promessas de Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana, fortalecido em quem Ele é. Eu te aguardo na próxima semana para a gente estudar o último capítulo de Daniel. Eu já estou sentindo saudade de Daniel, mas você não vai ficar abandonado. A gente vai ter um outro estudo melhor ainda, mais fantástico ainda. Eu tenho certeza que a gente vai continuar esse caminho estudando a palavra de Deus juntos, com muita alegria, com muita força que vem de Deus. Próxima semana, último capítulo de Daniel, um capítulo curtinho, mas para a gente fechar todo o livro de Daniel. Que fantástico tem sido estudar o livro de Daniel com você. Espero que você esteja sendo abençoado e fortalecido por isso, como eu estou sendo também. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana e até a semana que vem.